Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Oi, Rafael Garcia Oliveira, psicólogo do Ponto Mutação. e eu sou Cláudia Pedroso, psicóloga do Ponto Mutação, e hoje nós estamos aqui pela primeira vez para conversar um pouquinho através do Periscope sobre um tema que é muito interessante, um tema muito interessante e que aparece com muita frequência nos nossos consultórios, que é a dependência afetiva. Não sei se vocês, não sei se vocês já ouviram falar a respeito do que trata a dependência afetiva, mas ela passa a ser, como o próprio nome está dizendo, uma dependência que vai além desse sentimento de amor que as pessoas acreditam que possam estar sentindo. É interessante, porque a gente vê bastante aparecer isso aí em atendimento e a dificuldade que as pessoas têm. Claro que a gente conversando esses dias, a ligação muitas vezes, a gente a forma de amar, a gente aprende meio que distorcido. Mas a gente também não pode condenar, porque na infância a gente tem aquela ligação maternal, a ligação da mãe com o bebê, aquele apego maternal. E isso aí a gente aprende, de uma certa forma, que o amor é esse apego, que o amor necessita de uma satisfação, que, claro, o nenê chora ou tem qualquer situação, a mãe está sempre perto. E os pais, a mãe ou o pai, vão fazer tudo pelos seus filhos. Eles vão fazer, é uma maneira assim, é um amor de pai e mãe. Quem somos nós para discutir que não é para fazer daquela forma? Mas é necessário, quando a gente chega na vida adulta, ter um reconhecimento de que o nosso equilíbrio emocional precisa melhorar. Nós precisamos ter uma maturidade emocional para se relacionar. E tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável, muitas vezes, por ter um apego muito fechado. O apego é direcionado ao medo. O irmão do apego é o medo, ele está de mão dada com o fato de tu poder te relacionar com uma pessoa e não conseguir ter uma liberdade. Né? Não confunda a liberdade com cada um fazer o que quer, mas sim um respeitar o outro. Né? A questão do respeito no relacionamento, a questão da pessoa poder lidar com isso, a individualidade, que é muito importante, não é individualismo, mas sim tu respeitar o espaço de cada um, tu respeitar como ser humano. Porque antes de ser um casal, antes de ter alguém, tu tem uma persona, tu é uma pessoa com vontades, com amigos, com várias situações. E geralmente as pessoas quando se unem, que estão aí se relacionando com alguém, acham que ficam só os dois. Né? Largam as amizades, acabam esquecendo que existe a galera que está convivendo e começa por aí, né? Depois a pessoa diz como é que é o sintoma da dependência afetiva. Quando a pessoa verbaliza, não consigo imaginar sem fulano. Minha vida sem o fulano não tem sentido. Ali começa a ficar um alerta bem sério para a gente poder identificar isso, porque o sintoma dá um sintoma de como é que se diz? Tipo da drogadição. Como é que é o nome, Claudinha? Quando tu tá tá te afastando de uma droga, tu tem aquele sintoma eu esqueci o termo agora pra falar pra vocês, mas tu tem aquela sensação de que tu vai desabar, não vai conseguir se manter, é difícil de conviver, né? É assim. Exatamente, é muito difícil e o mais Abstinência, brigadão, Alex. Exato. E o mais Esqueci interessante é que a dependência afetiva, como ela acontece sem que a gente se perceba, porque são diversos sentimentos e emoções envolvidas e a gente não se dá conta que pode, porque o dependente afetivo, ele jamais imagina a possibilidade de se afastar, né, do objeto de amor. Enquanto que uma pessoa que ela é madura emocionalmente, até inclusive para algumas pessoas até se torna um pouco pejorativo quando a gente fala que uma pessoa é imatura emocionalmente, mas não seria bem esse o caso. A pessoa que não é madura emocionalmente, ela não consegue nem imaginar, suportar essa ideia de terminar uma relação. Por mais que essa relação esteja prejudicando ela, certo? Então ela não consegue entender, porque detrás disso existe um ganho secundário. Então, por exemplo, eu vou comentar um breve exemplo para vocês de um caso de uma mãe, certo? Que a filha estava sendo assediada pelo padrasto, certo? Quando essa mãe levou o assunto para o terapeuta, e o terapeuta perguntou a ela o que ela deveria fazer,
ela simplesmente disse assim, eu não sei o que fazer. E aí ele perguntou assim, mas como assim? A sua filha está sendo assediada pelo seu marido e você não sabe como agir nessa situação? E ela responde, eu não sei o que fazer porque ele é uma boa pessoa e eu o amo. Então imaginem o grau de dependência afetiva que essa senhora tinha pelo seu companheiro, a ponto de não conseguir discernir que a sua própria filha estava correndo perigo ao ser assediada por ele. Eu tive um caso no Face também que a pessoa perguntou para mim, Rafael, é possível amar algo que te faz mal? Né? Eu disse, olha, não é amor. Né? Provavelmente, a gente tem que avaliar, mas seria um caso da dependência afetiva. Porque se está te fazendo mal, essa é uma dificuldade a gente vê das pessoas. E é interessante que o cliente, o nosso paciente, ele vai para o setting terapêutico, ele vai para ser atendido, e ele muitas vezes espera que a gente ajude a deixar de gostar da pessoa. Que tu ajude, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, mas aí é que tá, gente, não existe isso assim de desgostar, não é tão simples assim. Quando a gente fala em maturidade, em equilíbrio emocional, é a capacidade, nós psicólogos estamos aí para ajudar a trabalhar isso com os clientes, com os pacientes, é essa possibilidade de tu lidar com as emoções, com a dor, com o luto por terminar um relacionamento, porque você vai ter que te afastar do que está te fazendo mal, por mais que tu goste. É que nem a gente fala da dependência afetiva como uma dependência da uma própria droga, porque o drogado, ele gosta da droga, e ele vai ter que se afastar para te poder terminar essa relação doentia com algo que te faz mal. Então, aí as pessoas vêm para o consultório, falam, tu vê que a relação está desgastada, e aí assim, existem possibilidades de se trabalhar uma relação, e tem outras que é uma dependência, que essa dependência faça mal, a pessoa não consegue se ver longe. Então, assim, bom, tu tem que trabalhar, tu tem que aprender a lidar contigo mesmo, tu tem que conseguir lidar contigo, tu tem que estar bem contigo. Se tu não está bem contigo, como é que tu quer que o outro esteja contigo, querendo ficar bem? Então, essa tua pessoa, tu mesmo, precisa ser trabalhada, e as tuas emoções em relação a isso. Então, se tu vem para um set terapêutico, vem para uma consulta e está com dificuldade, ou sente que a relação está desgastada, que a relação não dá mais, a gente vai ajudar a lidar com essas emoções. Não existe milagre, fórmula que a gente diga assim, olha, tu vai deixar de gostar há tanto tempo. Isso não existe. A gente vai trabalhar em cima das tuas emoções. Porque a gente sofre, a gente é humano e isso acontece com todo mundo. A gente não aprende muito, porque a gente tem aquela coisa da criança ainda, né? Que tudo vem na mão, tudo que tu pede acontece. Papai e mamãe faziam isso pela gente. E a gente acreditou que o amor é isso. E tem aquele amor infantil, aquele amor que a gente imagina, da Disney cria, né? Os contos de fadas. E cria-se na cabeça da gente, né? No inconsciente coletivo, cria-se esse imaginário de um amor, né? Que não é impossível, gente. Existe casais, mas é que tá, a gente vai fazer novos periscópios também para falar um pouco disso, sobre os relacionamentos, as maneiras de se relacionar, como se relacionar, o que a gente tem que estar mudando no relacionamento. Não existe fórmula secreta, mas existem pequenas dicas que podem dar um efeito muito grande dentro de um relacionamento. É se preparar para isso, porque as pessoas não estão preparadas. Sinceramente, eu vejo consultório lotado nesse sentido, as pessoas não estão preparadas para estar com alguém. E o mais incrível disso tudo, elas querem ter alguém. Já teve caso de paciente que queria tanto ter alguém, conseguiu alguém e depois não conseguia lidar com essa pessoa. Então, assim, o trabalho era outro. Era anterior, deveria ser com a própria pessoa, com estar contigo mesmo. Então, era uma falta, era algum vazio seu, né, alguma necessidade, algum medo, né, é alguma incapacidade que tu tem, porque o medo encobre uma incapacidade. Então, se tu tá com alguém, qual é a tua real necessidade? Qual é a tua incapacidade? Né? Qual é a tua falha? E a gente tem que trabalhar em cima desse ponto, a gente poder identificar isso aí. E outra coisa muito importante também, que a gente vai mais adiante aprofundar um pouco mais o assunto, é que essa questão da dependência afetiva, ela está muito ligada à autoestima, a autorrespeito, a autoconfiança e ao autocontrole. E geralmente o dependente afetivo tem essas áreas faltando, né, um pouco de equilíbrio para poder lidar. E geralmente tudo começa lá, né, no início da nossa infância, e de forma inconsciente nós vamos nos construindo a nossa personalidade, nos tornamos adolescentes, adultos, e esses comportamentos são sendo levados
pela vida fora. E o que acontece é que acaba prejudicando não somente as relações afetivas no sentido de relacionamentos amorosos, né, nas relações como um todo. E às vezes a pessoa não consegue entender o porquê que ela age assim, o porquê que as pessoas reagem às atitudes que ela tem e o quanto isso pode atrapalhar na qualidade de vida da pessoa. Exato. Então é um tema muito interessante. A gente vai também falar um pouco a respeito da baixa tolerância à frustração, a baixa tolerância ao sofrimento, a ilusão de permanência, a ilusão que muitas pessoas têm de que as relações elas têm que durarem para o resto da vida. Enfim, é um tema muito, muito interessante e eu acho que o Periscope vai poder elucidar a dúvida de muitas pessoas, né, que de repente acham que está tudo bem e de repente não. Mas também queremos deixar bem claro que não é que as pessoas que têm um apego saudável numa relação, né, não quer dizer que elas tenham problemas, tá? Um detalhe é o seguinte, da dependência afetiva, que deixa bem claro, é a incapacidade que a pessoa tem de se desvincular de uma relação que pode ser tóxica, tá? Agora, se uma pessoa tem todo um amor pelo outro e tem o seu retorno, né, na relação, fala porque larguei 10 anos ainda. Bom, cada caso é um caso. Aí nós temos que ver isso no consultório. Aqui a gente não vai aprofundar as questões pessoais. Eu não consegui ler direito ali a respeito da chupeta, largar com 10 anos, e eu não consegui ler porque passou muito rápido. Faltou um pedacinho da questão, né? Mas assim, gente, o que a gente vai falar aqui é de uma forma mais geral, certo? Porque cada caso é um caso, não existe uma receita pronta, né, para dizer que uma pessoa... Uma coisa que eu tenho visto muito, né, a gente percebe, tem lidado com casais e ver os relacionamentos. As pessoas, esse comodismo, de certa forma, as pessoas vão para o relacionamento, estão casadas, casam, estão namorando. E aí, dentro de casa, começa aquela briga, tu empurra, quem isso, quem aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo. É aí que eu digo que a gente ainda tem essa consciência infantilizada, essa não maturidade emocional, porque tu vai pro casamento e acha que as coisas se resolvem, porque papai e mamãe resolviam. Né? E aí a exigência é assim, tu tem que estar preparado para te entrar no relacionamento. Até é interessante fazer até um workshop em respeito disso, porque é tipo um cursinho de aprender a lidar com a pessoa, porque tu tem que abrir mão de algumas coisas, não sempre, mas é parceria, é cumplicidade, né? É possível acontecer, é a questão de desenvolver a fala, a conversa é importantíssima, as pessoas vão se anulando, então tem várias coisinhas que a gente vai perdendo no meio do caminho, porque tu não quer magoar, tu não quer gerar mas às vezes é importante falar, a gente começar a falar, poder interagir, poder conversar e dizer o que está sentindo de uma forma madura. Porque se a gente não conversa, não puder dizer assim, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, a gente começa a criar fantasminha no relacionamento. Né, e que vira um problemão futuramente, que as pessoas vão se afastando até sexualmente. As pessoas vão deixando até de ter uma atração física, de ter um prazer, uma coisa, porque não quer criar problemas. E não é essa a questão, não é problemas que a gente vai criar. É justamente através da fala e da conversa a gente acha uma solução. Teve uma pessoa que perguntou ali que por ela não ter sofrido frustração na infância, ela tem dificuldade de lidar com perdas. Isso realmente pode, né, colaborar com a dificuldade de lidar com a frustração. Porque se existe uma superproteção dos pais, obviamente com a melhor das intenções de proteger o filho, dependendo como a criança vai interpretar a leitura que ela fizer dessa proteção, isso pode acarretar problemas no futuro. Mas é que não temos como afirmar, porque cada caso é único. Ainda bem, né? Imagina se todos fossem tratados assim como uma receita de bolo. Seria muito simples. Aí mas é interessante até para a pessoa se dar conta, né? Já é um enorme passo dado, a pessoa se dar conta de que tu não teve muitas perdas e não consegue lidar com a frustração. Bom, é o primeiro passo, tu reconhece isso. Então aí sim, é começar a te dar conta e lidar com essas emoções e com esse sentimento. É nesse ponto que a gente fala, né?
Porque isso é um processo. E um processo. Com o tempo tu vai conseguindo te linkar, consegue vir antes na cabeça de vou frear tal coisa. Porque o sentimento a gente é humano, tu vai sentir dor, tu vai sentir raiva, tu vai sentir amor, tu vai sentir alegria. Dúvida. Não, e até porque como lidar com a frustração no momento em que tu ouve um não, vai ter que saber lidar com essa situação. Claro que deve ser extremamente complicado para quem de repente está acostumado, né, a conseguir, a conquistar tudo, a todo que é direito. E só que a vida aqui fora nos mostra, né, uma situação completamente diferente de quando a gente está no nosso seio familiar, né, protegido por pai, por mãe, por irmãos, em que querem o melhor para a gente, nos proteger deste mundo possivelmente tão cruel, né? Então, porque viver não é um paraíso. A gente é uma habilidade, a gente vai desenvolvendo a cada dia. A cada problema que a gente vai passando, vai superando, e a interação social é fundamental, e tu estar com alguém também é legal. É que muitas vezes vendem que tu tem que estar com alguém também, um dos temas que nós vamos conversar é sobre tu estar contigo mesmo, né? Tu aprender a estar sozinho e feliz. É possível? Sim, é possível. Tem maneira sim de fazer isso. É claro que dá trabalho, né, gente? Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que crescer dói. Não tem relacionamento, é muito difícil. Em relacionamento é muito difícil. Relacionamento não é uma coisa muito fácil, mas é muito gostosa de se ter, né? Adorando. Ai, que bom. Obrigado, Ana. Beijão, Ana. Que legal, que legal. Sempre bom te ter por aqui, guria. É bom. Mas é um assunto que nos encanta. Eu, às vezes, e o Rafael ficamos no consultório conversando por horas a fio, porque é um tema que nos chama muita atenção, não só porque alguns pacientes, né, nos trazem essas questões, mas porque é um tema, é um quebra-cabeça, É verdade. Muito legal mesmo. Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Doentio, amor doentio? Tem um amor patológico, né, que é aquele apego desnecessário, né, um apego irracional, que a gente está falando da dependência afetiva mesmo, que é uma coisa bem problemática, que envolve os ciúmes, né, os ciúmes de ter que ter aquela pessoa, de dominância, de reatância, de ter que a pessoa tá tudo, né, isso aí é um probleminha bem sério. Pode até ser uma questão de poder. A pessoa pode achar que ama, mas não ama, mas pelo simples fato dela ter o controle da situação, do objeto, do suposto amor, para ela não importa, ela tem que ganhar esse jogo. Então isso é muito interessante mesmo. Um outro caso também, não conhecido nosso, mas eu li a respeito de um homem casado com uma mulher bem mais jovem, 15 anos mais jovem, e ele desenvolveu um ciúme doentio. O comodismo faz continuar muitas vezes, sim, sem comodismo, dúvida. Sim. Mas esse comodismo tem todo um ganho secundário por detrás. Aparentemente é um comodismo, mas a pessoa tem um ganho com isso. Mas com relação a esse... A gente sempre tem ganhos e perdas na vida, a gente sempre lida com isso. Exatamente. Mas com relação a esse caso, então, o que aconteceu? Ele desenvolveu um ciúme, certo? E esse ciúme, ele começou a agredir a companheira. A princípio era uma pressão psicológica, agressões com palavras, para depois atingir a questão de agressão física. Mas ele já não gostava mais dela, pelo simples fato de mantê-la no controle, de poder seguir os seus passos, colocando detetive atrás, alguém seguindo os passos dela, porque ele queria ter evidências de que ela estava traindo. E isso durou por muito tempo mesmo. E para encerrar a história desse caso, o que aconteceu? Ela acabou se separando dele e acabou casando com o próprio detetive. Acredite, me referi ao fato da mulher amar tanto para ficar estática com a situação. Sim, existe aquele amor, o amor dependente. Tem mulheres que amam demais, né? Mas são casos bem patológicos mesmo. Mas tem toda uma história por detrás. E hoje se procura muito em celular, redes sociais para descobrir. Pois é. Se procura, tem aplicativos Só que tem chegado no meu consultório e hoje eu estou com 100% trabalhando com homens, incrível, não tenho com nenhuma mulher atualmente trabalhando de paciente. E o pessoal, olha, me admira, a preocupação também
muitos caçando nesses aplicativos, muitos correndo atrás, mas é uma vida mais fútil no sentido de mais é sexo. Não que não seja ruim, é óbvio que tem uma questão para se resolver ali, mas começa a cansar. Eu tenho visto pessoas chegando lá para conversar, esses camaradas, eles estão querendo algo diferente, algum diferencial no relacionamento. É interessante que eles estão se preparando, eles estão vindo para o consultório, eles querem ter alguém, mas aí começam com aqueles questionamentos: quem tu quer, como tu quer, o que tu imagina de um relacionamento. Então tá interessante de ver isso no consultório, a pessoa preocupada para poder achar uma pessoa que vale a pena para poder realmente tu ter um relacionamento duradouro. Né? Não que a gente não tem como mensurar o tempo que vai durar um relacionamento, mas que dure enquanto dure. Mas que seja eterno enquanto dure, né? Como dizia o poeta Vinícius. Mas assim, ó, esse assunto de como encontrar um melhor relacionamento, tipo de relacionamento, vai ser outro tema pra gente conversar no Periscope, né? Tem bastante coisinha pra gente começar agora a se encontrar, poder interagir com vocês, participar junto, a gente começando com esse aplicativo do Periscope. E o Ponto Mutação tá aí. Estamos participando. Tem as nossas redes, a gente não fez a cartazinha para não seguir nas redes. Eu vou ter que seguir o exemplo da Selma. No próximo Periscope vai ter um cartazinho. Mas a nossa, também difícil. Eu mesma, com quase 8 meses solteira, arrumei uns 5. Pois é. Veja só, é isso aí. É fácil conseguir pessoas, mantê-las é que é o desafio. Exatamente. É um desafio grande, mas é possível. Graças a Deus é possível, sem dúvida. Porque, na verdade, são 3 etapas, né? É a atração, o envolvimento e o compromisso. Geralmente, as pessoas ficam no segundo. As pessoas se atraem, se envolvem, mas não se comprometem. E essa falta de comprometimento consigo, né? E a falta de comprometimento com os outros. Exatamente. Como encontrar um bom relacionamento. Não vai perder. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora já vou dizendo, não existe uma fórmula mágica, tá? Vocês vão ficar surpresos quando a gente trouxer esse tema. Mas vai ser bem legal. A gente está pensando em fazer geralmente nos domingos, nesse horário, porque é um horário que o pessoal já está em casa, se preparando para começar as atividades da segunda, né, Rafael? Acho que fica bom, fica né? Bom, acho que é legal. A partir das 5h30, a gente pode pensar, caso o pessoal tenha dado, aceitamos sugestões aí de vocês também, se tá bom esse horário, domingo, mais tarde, ou até na semana, se preferirem, tá na bom, semana, tá bom, noite. Ai, que legal. Assim, ó, se vocês ainda não curtiram a nossa fanpage, Ponto Mutação lá no Facebook. E nós temos também o nosso Instagram, Twitter, que é o @pontomutação. E nós temos o nosso blog, que é o www.pontomutação, né, .com.br. Ah, que bom que vocês gostaram. Que bom. Mas é um tema bem interessante, né, gente? Eu acho assim, o relacionamento, não somente relacionamento amoroso, mas o relacionamento como um todo. Porque para que nós possamos ter um relacionamento amoroso saudável, nós temos que nos relacionar bem com a gente. Esse é o primeiro passo. E gostei do que a Cláudia falou, porque assim, a gente tá se especializando em psicologia positiva. E a psicologia positiva vai pregar o lado saudável do ser humano, vai vir em busca dos teus potenciais, das tuas virtudes. E uma das coisas fundamentais no equilíbrio, para otimismo, para esperança, para tu ter melhores condições, é a questão social. Então, se relacionar, então é um convite que a gente vai fazer, talvez aí, agora que eu sou muito inventivo, eu já pensei até numa campanha, quem sabe, de voltar aquelas círculos de amizades. Né, de se encontrar. Eu, quando era menor, quando era piá, aqui no Rio Grande do Sul chama de piá, se encontrava muito quando criança para jogar, fazer para jogar, para comer, fazer renão dançante, coisas mais em casa. Hoje em dia o pessoal vai muito para boate, muito para as festas assim da noite. E eu tenho visto, hoje eu tô com quase meus 40 anos, mas eu tenho uma turma aqui em Porto Alegre, é interessante de frequentar, que o pessoal se reúne, até a irmã da Cláudia também, ela diz que gosta, só eu sou parceiro. Uma brincadeira sadia da gente se encontrar, da gente poder bater um papo, jogar aquela imagem em ação, né? Tomar uma cervejinha para quem bebe, ou quem não bebe tomar o seu suco, e bater um papo gostoso, porque o lado social, o lado das amizades são muito importantes, e isso é fundamental. Então os relacionamentos, não só os amorosos, que a gente vai estar conversando com vocês, mas a importância do ter pessoas de valor perto de ti. Tem um amigo que só dá conselho para ver a gente. E aí, será que esse é um bom amigo? Esse é amigo da onça. Esse é um amigo assim.
Tem que pensar, hein? É, brincadeira. Mas, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Gente, eu agradeço. Hoje é difícil pedir conselho até pros amigos, pois é. Conselho não se pede, né? Então o ideal é só tu ouvir quando tem que desabafar, mas pedir conselho... A gente sempre sabe, se tu parar pra pensar, a gente sempre sabe como agir. Se tu ouvir a tua voz interna, se tu percebeu o que é certo e errado, a gente consegue perceber. É que às vezes a gente precisa de uma opinião de alguém, parece que é pra dizer assim, não, vai lá. Porque a gente tem o quê? É assim, ó, é medo ou amor na vida da gente que nos move. É medo de assumir uma responsabilidade porque uma coisa pode dar errado por uma decisão tua. Mas acontece, gente. Exatamente. E esse é um dos problemas que a gente pode acarretar pra gente pelo fato de a gente criar esse mecanismo de sempre que tiver que tomar uma decisão, a gente tem que pedir o ok, o amém do outro. E aquela história, né, gente? Nem sempre a opinião do outro serve para nós. Exato. Então, assim, nós temos que aprender a errar e aprender com os erros, certo? E eu acho que é tudo uma questão de aprendizado, maturidade, com o tempo a gente consegue. Basta a gente querer, é óbvio, né? Mas acho que é isso aí, né? Pessoal, gente, foi um prazer imenso ter vocês com a gente no nosso primeiro Periscope. Ponto Mutação Gaúcho pelo Brasil. E com certeza a gente se conta no próximo domingo, tá bom? Um grande abraço a vocês, uma excelente semana, viu?